Amigas, amigos, olá. Vamos conversar um pouco sobre a reunião, a Cúpula BRICS, que terminou essa semana em Joanesburgo, a 15ª Cúpula BRICS. Já temos um vídeo hoje aqui no canal sobre essa 15ª Cúpula, um vídeo sobre a expansão dos BRICS, sobre os novos países BRICS. Vamos falar no nosso vídeo de hoje um assunto que foi tratado mais perifericamente, sem uma resolução definitiva, mas está dado com muito bom encaminhamento, que é a ideia de moeda comum entre os países BRICS, a R5. E o que seria esta moeda comum? Primeiro, é muito importante, gente, não é moeda única como o euro, tá? Então, o euro substituiu as moedas nacionais. Na França, com o advento do euro, deixou de se utilizar franco, na Alemanha, marco, para se utilizar euro. Não é a ideia BRICS. Então, para BRICS, nós teríamos uma moeda de trânsito comercial, de remuneração de exportações e importações, de trânsito interbancário, de investimentos entre os países. Cada país continuaria com a sua própria moeda nacional, mas haveria então esta moeda comum para estas funções internacionais específicas. E por que a moeda viria a se chamar R5? Uma sacada dos russos. Os russos se deram conta de que a sua moeda se chama rublo, a moeda brasileira real, a moeda indiana rúpia, a moeda chinesa é o renminbi, né? A gente chama de yuan. Yuan é unidade de conta, né? A moeda se chama renminbi e a moeda da África do Sul, rand. Então todas as moedas começam com R, dos 5 membros plenos na atualidade, então a moeda comum poderia ser o R5, tá certo? E para que serviria então este R5? Como eu disse para vocês, transações comerciais, né, investimentos e assim por diante. Colocando de uma outra forma, a primeira etapa fundamental para o R5 seria ser uma unidade de conta, uma baliza de preços de bens e serviços comercializados entre os países. Isso pode ser feito relativamente, simplesmente e rapidamente, tá certo? Não é difícil implementar isso entre os países porque eles têm esse objetivo comum e não é um processo burocraticamente, politicamente muito complexo. Inclusive, o economista Paulo Nogueira, aqui do Brasil, tem até uma sugestão, lembrando que Paulo Nogueira já foi diretor do Fundo Monetário Internacional e presidente do Banco dos BRICS, tá? E Paulo Nogueira tem uma sugestão de cotação desta unidade de conta. Ela poderia ser formada em 40% pela moeda chinesa, o renminbi, em 25% pela rúpia indiana. As moedas do Brasil e da Rússia entrariam com 15% cada uma delas e a moeda da África do Sul com 5%. Isso já gerou algumas críticas de meios de imprensa dizendo: nossa, temos uma participação tão forte da China nessa proposta, frente à participação brasileira de só 15%, é uma assimetria dentro do grupo. Crítica tola, crítica tola. É só nós colocarmos na perspectiva inversa. Então vamos fazer uma moeda com paridade e a moeda chinesa, brasileira e da África do Sul entram com o mesmo peso? Mas qual é a estabilidade da moeda da África do Sul frente à moeda chinesa? Qual é a aceitação da moeda da África do Sul no cenário internacional frente à moeda chinesa? Percebeu? Então há coisas que são assimétricas porque elas precisam ser. E daí é uma proposta interessante: 40% da moeda chinesa, 25% da indiana, 15% da brasileira, da russa, das moedas do Brasil e da Rússia, e 5% para a moeda indiana, e nós formamos uma unidade de conta, uma precificação dos produtos, dos bens e serviços comercializados entre os BRICS. Haveria eventualmente uma segunda etapa, a etapa de viabilizar a moeda ser um meio de troca propriamente e reserva de valor. Reserva de valor, isto é, hoje o Brasil tem reservas cambiais em dólar, principalmente em dólar, mas também um percentualzinho em ouro, um percentualzinho em euro. Então nós passaríamos a ter reservas cambiais em R5 também, tá? Reserva de valor, né? E meio de troca. Você exporta o produto para um outro país e você é remunerado, exportador brasileiro, exportador chinês, você é remunerado em qual moeda? É remunerado em R5 e não mais em dólar, tá certo? Dessa forma nós temos a moeda cumprindo essas funções no cenário internacional de exportações, importações e investimentos entre esses países. Para que isso, gente? 2 pontozinhos fundamentais. O primeiro é a facilidade de comércio e o menor custo de comércio. Se nós temos a moeda dólar
Então nós precisamos converter esta moeda, havendo problemas burocráticos e custos de conversão quando um exportador brasileiro, quando um importador brasileiro usa essa moeda. Se nós temos uma moeda comum entre os países BRICS, entre estes países, nós temos a facilidade burocrática, nós temos a redução de custos nesses processos burocráticos de conversão. Mas tem um segundo ponto que é fundamental, que é a proteção frente ao dólar. De onde vem isto? Gente, na cabeça torpe dos economistas neoliberais, a moeda cumpre só a função de meio de troca, tá certo? A moeda não tem valor político, ela não interfere na atividade econômica, mas isso é na cabecinha torpe dos economistas neoliberais. Nós sabemos que a moeda tem uma série de outras funções, inclusive um forte peso geopolítico. Isto vem explicitamente, evidentemente, da Conferência de Bretton Woods, de 1944. Bretton Woods, uma localidade dos Estados Unidos, onde foi acordado, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o fim do velho padrão ouro, o estabelecimento de um novo padrão monetário mundial, o padrão ouro-dólar. Então vejam a ideia, cada país tem lastro da sua moeda em ouro? Não mais. Cada país tem lastro da sua moeda, tá? Garante o valor da sua moeda em circulação através dos dólares que ele tem em reserva. E os Estados Unidos, a partir de 1944, mantém o padrão ouro, o dólar americano é lastreado em ouro e as demais moedas mundiais são lastreadas em dólar. Gente, isto é uma ideia que muda não apenas o padrão monetário mundial, mas aumenta significativamente a força dos Estados Unidos no cenário mundial. Porque cada moedinha de investimento que seja feita, aplicada lá na economia francesa, aqui na economia brasileira, a partir de 1944, é uma moeda que saiu em última instância do Banco Central dos Estados Unidos. E, portanto, se os Estados Unidos aprovaram ou não aprovaram a emissão desta moeda, aumenta significativamente a força política dos Estados Unidos no cenário mundial. Não apenas isto. Os Estados Unidos se tornam um fator de instabilidade nesse cenário mundial. Isso se evidenciou em 1971. Se em 1944 os Estados Unidos acordaram na conferência, na verdade eles impuseram a ideia de padrão ouro-dólar, em 1971, com os Estados Unidos gastando excessivamente em corrida armamentista, em guerra do Vietnã, em corrida espacial, os Estados Unidos resolveram emitir mais dólares do que ele tinha de reservas em ouro. O choque do presidente Nixon, rompendo com o padrão ouro-dólar. Isso aumentou a inflação nos Estados Unidos? Sim. E aumentou a inflação em escala mundial. Houve contágio inflacionário em escala mundial. E por quê? Porque todos os países têm reservas que balizam o valor das suas moedas em dólar até 1971. Mas temos um outro aspecto muito importante ligado a esta influência americana através do dólar, que é o sistema SWIFT. O sistema SWIFT é um sistema de pagamento interbancário mundial. Deixa eu colocar de uma maneira bem tosca, né, simples e quem sabe didática. Você vai fazer uma transação financeira, você vai mandar um DOC, um TED, né, para uma outra pessoa. Então você é de um banco e a outra pessoa é de um outro banco. Daí você acha o númerozinho do banco da outra pessoa, por exemplo, 33 Santander, por exemplo, 01 Banco do Brasil, aqui no Brasil, e faz a operação TED através do seu aplicativo no seu smartphone. E por que tem um número? Cada banco aqui no Brasil tem um número de registro no Banco Central, tá? Daí você acha o seu banco, que tem um registro no Banco Central e que é evidenciado através de um número, 33 Santander, 1 Banco do Brasil, e faz a transação. Os bancos no mundo também têm um númerozinho de registro lá no sistema SWIFT da Bélgica. Então você exportou um produto você importou um produto e vai pagar para o importador lá do outro país. Você faz essa transação através do sistema SWIFT e procurando o cadastro do banco que está lá no outro país, está cadastrado no sistema SWIFT. Ele é da Bélgica, gente. O sistema SWIFT está sediado na Bélgica, jurisdição belga, União Europeia. Mas a partir de 2001, devido ao 11 de setembro, os Estados Unidos fizeram pressão para aumentar a sua influência no sistema SWIFT. E a partir dos anos 2000 e 2010, os Estados Unidos passaram a utilizar o sistema SWIFT aliado ao dólar como moeda mundial, como instrumento de pressão contra os países do mundo.
Por exemplo, Cuba, Venezuela, Irã e mais recentemente a Rússia. Como os Estados Unidos fazem isto? Ora, por exemplo, as instituições russas foram apagadas do sistema SWIFT a partir de 2022, a invasão russa da Ucrânia. Então eu quero fazer o pagamento para uma instituição russa de um produto que eu importei. Então eu vou lá e procuro o seu código no sistema SWIFT. Ah, não existe mais, foi apagado. Então como eu posso pagar essa instituição? Eu não posso. Então eu não posso importar produtos dessa instituição. Como é que os Estados Unidos conseguem fazer isto, que alguns economistas chamam de bomba dólar? Por dois motivozinhos. O controle americano sobre o sistema SWIFT e o dólar ser a principal moeda de trânsito, de comércio, de remuneração mundial. Então é necessário fazer o que, gente? É necessário fazer duas coisinhas. Sistemas de pagamento alternativos ao SWIFT. Vários países do mundo, Rússia, China, Alemanha, Brasil, estão produzindo esses sistemas de pagamento alternativos ao SWIFT. E a segunda coisa é evidente, a criação de moedas que sejam alternativas ao dólar no cenário mundial. E que moeda seria essa? Por exemplo, o R5. Nós já temos outras. O euro, por exemplo, é uma moeda alternativa ao dólar. Tá? A China tem acordos comerciais com vários países, por exemplo, com a Arábia Saudita, de exportações em moeda não dólar. A Arábia Saudita exporta petróleo para a China e a China remunera a Arábia Saudita na sua moeda, renminbi yuan, e não em dólar. Então isso já existe, já é uma realidade. E o R5 entra, a nova moeda comum dos BRICS pode entrar como um reforço dessa alternativa ao dólar no cenário mundial. Portanto, é uma iniciativa muito bem-vinda que reforça esses países entre eles próprios. É uma alternativa muito bem-vinda porque facilita as exportações e importações entre essas grandes economias mundiais e cria uma proteção desses países frente ao evidente uso político, geopolítico que os Estados Unidos fazem do dólar mais recentemente. Bem, era isso que eu queria passar para vocês hoje, a importância da proposta de uma moeda comum entre os países BRICS. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.